a gente vai falar hoje sobre como é que a gente vai tratar feridas de difícil cicatrização com poucos recursos, porque vocês amam muito esse tema, porque infelizmente no Brasil a gente tem essas condições, né, de atender o paciente dessa forma. Muita gente trabalha. Quem aí trabalha desse jeito? Quem aí trabalha em posto de saúde, em hospital, ou até com paciente particular, que tem poucos recursos, né? Que a gente não consegue fazer uma cicatrização tão adequada por falta de recurso. A gente hoje, minha gente, a gente tem no mercado terapias de alta tecnologia, que são terapias que realmente nos auxiliam muito no processo de cicatrização, né? Mas eu sempre falo aqui para vocês que não adianta a gente ter a melhor cobertura, uma terapia super cara, cobertura super cara, se eu não vou olhar o paciente, né, de forma integral, se eu não vou olhar todos os outros aspectos, porque senão eu só estou trocando curativo e não estou avaliando o paciente como ele deve ser avaliado, para poder a gente entender quais são os fatores que estão interferindo ali naquele processo de cicatrização. E aí a gente se liga muito, a gente fica muito focado nessa questão das coberturas, vocês vão ver um pouco mais lá no curso gratuito também, tá? E aí a gente faz muito essa questão de cobertura, fica muito focado nisso, e termina que a gente não entende como é que funciona o processo total de cicatrização e como é que onde mais a gente pode intervir. Aí a gente diz, não, eu estou com um paciente agora que ele não tem acesso a grandes coberturas, não tem condições de pagar muito caro pelo tratamento. E aí eu estou de mãos atadas, eu não consigo tratar a ferida dele porque não tem recurso. E não é assim. E eu tenho vários exemplos, inclusive lá dentro do método Trilha, né, dentro da formação Trilha, vários exemplos, minha gente, de todas as enfermeiras que trabalham, né, em cidade que não tem muitos recursos mesmo, né, em locais que não tem muitos recursos, com pacientes que não têm muitos recursos, e elas fazem, inclusive assim, às vezes não é nem que o paciente não consiga pagar, é porque é o interior, tão interior, que nem vende as coberturas lá, tá? Ou só vende na cidade vizinha, ou então só pela internet, demora para chegar, é uma dificuldade no tratamento, né? Quando a gente pede as coberturas para poder chegar, demora. Enfim, né? Acontecem várias coisas. Então, isso tudo, a gente tem esses relatos lá dentro da formação Trilha, e é muito lindo de ver o resultado, minha gente, mesmo que não tenha recursos, mesmo com poucos recursos, sabe? Porque as minhas trilheiras aprendem a metodologia, aprendem o passo a passo, aprende o quanto é importante tudo no processo do tratamento, e não só as coberturas. Então, elas aprendem lá desde a anamnese, desde a fisiologia e a anatomia e fisiologia da cicatrização, desde a higienização, enfim, de todo o passo a passo do método. Então, sim, a gente dá valor a outros passos quando a gente não tem a cobertura adequada, e funciona, tá? Então, mas primeiro assim, eu quero trazer para vocês alguns conceitos para poder a gente entender um pouquinho e a gente ir contextualizando aos pouquinhos aqui a nossa aula de hoje, tá? Porque é uma verdadeira aula, né? Essas lives de aquecimento aqui também. E aí, o que eu trago para vocês hoje aqui? Primeiro, a diferença entre tratamento e cicatrização. Alguém sabe qual é a diferença entre tratamento e cicatrização? Porque às vezes a gente confunde, a gente fala muito tratamento, fala muito cicatrização e acha que são sinônimos, né? E aí é que tá? Toda ferida, minha gente, ela é tratável, mas nem toda ferida ela é cicatrizável. E como é que a gente vai saber, Lavínia, como é que a gente vai entender isso? Gente, cicatrizar é fechar a ferida, certo? Mas tratar a ferida nem sempre vai ser cicatrizar. Como assim, Lavínia? Tem paciente, minha gente, que não vai cicatrizar, tá? E quais são os pacientes que não vão cicatrizar? Aqueles pacientes que têm úlcera venosa, de longa data, 20 anos de lesão, é esse que não vai cicatrizar? Não, esse cicatriza, tá? Cicatriza. Quais são os pacientes que não vão cicatrizar? Feridas oncológicas, feridas que não têm irrigação sanguínea para o local, como uma ferida isquêmica, por exemplo. A gente precisa de sangue para nutrir aquele tecido que tem oxigênio, tem nutrientes, né? E a ferida que o paciente não colabora com o tratamento. Então, se o paciente não colaborar com o tratamento, realmente você vai ficar lá só tratando, né?
e enxugando o gelo, digamos assim, e só fazendo limpeza, limpeza, limpeza e tratando. Cicatrizar mesmo, não cicatriza se o paciente não entender a importância do papel dele, a responsabilidade dele no tratamento de feridas, que isso também é um papel seu mostrar isso ao paciente, né? Que ele também tem responsabilidade no tratamento. Então, 80% é do paciente e 20% é do curativo que você está fazendo, é da cobertura que você está colocando. E o paciente ele vai precisar entender isso. Quando você coloca isso para o paciente, que ele tem essa responsabilidade, que ele precisa melhorar a alimentação, que ele precisa colaborar com os aspectos sociais dele, que ele precisa colaborar com a rotina de vida dele, que não dá para ele estar caminhando o tempo inteiro, que ele precisa fazer repouso, né? E ele precisa colaborar com a nutrição. Isso daí vai trazer um resultado muito mais satisfatório, inclusive a cicatrização, quando o paciente entende e faz e segue as orientações, tá? Então, por isso que eu digo, são 3 tipos, para mim, são 3 tipos de pacientes que não cicatrizam. Feridas neoplásicas, feridas que não têm irrigação sanguínea e feridas às quais o paciente não colabora. Às vezes você tem um paciente que ele está 20 anos com a lesão aberta, e aí você diz, não, esse paciente não vai cicatrizar. Eu estou aqui só limpando, porque é uma ferida muito longa, é uma ferida de muito tempo, e não tem como cicatrizar. A gente diz assim, né? Ah, o paciente é diabético. Ah, o paciente é diabético. Meu Deus do céu, um paciente diabético não cicatriza, não. É assim mesmo. Demora e nem sempre cicatriza a ferida, só porque ele é diabético. Não, minha gente. 2 motivos podem ser que o paciente esteja 20 anos já com a lesão. Um é porque ele não colaborou nesses 20 anos, e 2, porque ele passou esses 20 anos sem nenhum profissional que resolvesse o problema dele, tá? Então, passou por vários profissionais que todos eles não deram valor adequado, que não olharam ele com olhar clínico, que só trocaram curativo e não fizeram realmente o tratamento eficaz para esse paciente, tá? Eu tenho um paciente hoje nessa situação, 20 anos de ferida aberta e nunca ninguém olhou para a ferida dele com olhar clínico e sempre só faziam trocar curativos. Inclusive, ele precisa de compressão, está claro já definitivamente que ele precisa de compressão, porque todas as vezes que a gente deixa sem compressão, piora a ferida dele e realmente ele fica muito sofrida a pele dele. Então, quando a gente faz a compressão, não fica bem melhor e a gente tem resultados mesmo eficazes. Então, já é claro que o paciente precisa de compressão. E durante esses 20 anos que ele tem a ferida aberta, ele nunca colocou uma compressão. Ninguém nunca entendeu que aquela ferida dele era uma úlcera venosa e que ele precisava de compressão para cicatrizar. Ou seja, fica 20 anos de ferida aberta, 20 anos com a ferida aberta, o paciente sofrendo, o paciente sem nenhum profissional que olhou para ele, e aí vocês imaginem, 20 anos, essa ferida aberta, tem o que nessa ferida? 20 anos. Tem um biofilme super maduro ali, não tem como não ter, né? Tem um biofilme super maduro ali que vai lhe dar trabalho, E se o paciente não colaborar, vai dar mais trabalho ainda, né? Vai dar mais trabalho ainda. Então, minha gente, vocês precisam entender isso, a diferença de tratamento para cicatrização. O tratamento, a gente vai trazer ao paciente conforto, trazer ao paciente uma situação de limpeza e higienização que evite uma infecção mais grave, que evite uma sepse, tá? Então, a gente vai trazer conforto para esse paciente, né? Fazendo limpeza e higienização. Isso é tratamento. E cicatrização, você vai fechar essa ferida. Então, Lavínia, qual é o nosso tema de hoje? Como tratar feridas de difícil cicatrização com pouco recurso. Você está prometendo, Lavínia, que eu vou conseguir cicatrizar essas feridas sem nenhum recurso, com pouco ou com pouco recurso? Não, eu estou prometendo que você vai conseguir tratar. E sim, os resultados são surpreendentes, inclusive a cicatrização, tá? Lá dentro da formação trilha, as meninas cicatrizam feridas, fecham feridas com poucos recursos. E é possível, sim.